Olá pessoal, na aula de hoje recordaremos o tema equações. Fiz um breve resumo aqui sobre equações para que lembremos do que se trata, né? Então, uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Ela contém uma incógnita, né? Uma equação contém uma incógnita, que é o valor inicialmente desconhecido que se pretende descobrir. Chamamos de raiz de uma equação o valor que torna a igualdade verdadeira, né? Então, se um valor aí que substituímos para a incógnita torna a igualdade verdadeira, esse valor é conhecido como raiz da equação. Tá bom? E aqui só uma observação que eu deixei em roxo aqui, né, que uma equação pode ter mais de uma raiz, como já vimos, né? Por exemplo, uma equação de segundo grau, como estudamos no ano passado. Aí, resolver uma equação significa descobrir suas raízes, né? Então, sempre que descobrimos as raízes de uma equação, dizemos que resolvemos essa equação. E resolver a equação também pode ser visto como fornecer um conjunto solução, ou seja, o conjunto dos valores que tornam a sentença verdadeira, né? Tá bem? Então aí, a exemplo, deixei aqui duas equações. Então essa primeira aqui, 2x mais 1 igual a 3, né? Então primeiro ali a gente lembra que temos que deixar a incógnita isolada, né? Então nós temos aí o dobro da incógnita somado uma unidade, e isso resulta em 3. Então, primeiro vamos desfazer o efeito dessa soma por 1. Então, vou subtrair 1 desse lado aqui. Só que sempre que eu faço uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Da igualdade. Então, pronto. Então, aqui vai ficar 2x igual a 2, né? Porque 3 menos 1 dá 2. Agora, o meu valor x está sendo multiplicado por 2. Então, se eu dividir os dois lados da igualdade por 2, aqui, nesse primeiro lado da igualdade, eu vou ter somente o x. E aí 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui nós temos que a solução dessa equação é somente o valor 1. E aí eu estou falando em lado da igualdade, né? A gente tem um termo mais formal para isso, tá? Esse valor, a expressão que aparece antes do sinal de igual é conhecida como primeiro membro, né? E aí a expressão após o sinal de igual é o chamado segundo membro, tá bom? Agora essa equação aqui que aparece no lado direito aqui, né? Vou chamá-lo de 2. Vamos lembrar aí como resolvemos esse tipo de equação. Então aqui eu estou buscando um valor que elevado ao quadrado resulte 16. Aqui de cabeça já sabemos que 4 ao quadrado é igual a 16, né? Então daqui podemos já falar que z igual a 4 é uma solução para essa equação. Mas aí se forçarmos mais um pouquinho aqui, chegaremos também que menos 4 ao quadrado também resulta de 16. Então, portanto, z igual a menos 4 também é uma solução, é uma raiz dessa equação, né? É uma solução para essa equação. Então, aqui a gente tem que o conjunto de solução dessa equação é tanto o valor 4 quanto o valor menos 4. Lembrando, como se trata de um conjunto, eu não preciso colocar em ordem crescente aqui os valores 4 e menos 4. Tá? Então, tá bem. Aqui é só para lembrar os termos aí que a gente está tratando, tá? É uma coisa que eu não falei, mas acho que já ficou claro, né? Na primeira igualdade, a incógnita é x, foi chamada x, e na segunda igualdade, a incógnita, né, o valor que queremos descobrir, é o z. Bom, dando sequência aqui no nosso estudo de equações, a gente vai ver o que é, ou melhor, vamos relembrar o que é uma equação do primeiro grau. Então, chama-se equação do primeiro grau toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero, onde a é diferente de zero. Um detalhe aqui também acabei não anotando, mas esses valores a e b são
chamados coeficientes, né? Tá? A gente não quer descobrir quais são esses valores, eles são números reais quaisquer. E aí o que a gente quer descobrir, no caso, é o valor de x. A nossa incógnita aqui é o valor x. Então, olha só, para equações desse tipo, que são muito frequentes, né, tem método para resolvê-las. Ax mais b é igual a zero. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar uma equivalência aqui. Eu vou subtrair b dos dois lados, dos dois membros, né? Agora a gente já sabe, já relembrou o termo membros. E aí, o primeiro membro vai ficar somente a vezes x. E o segundo membro vai ficar 0 menos b, que vai ser menos b. E aí, para isolar a letra x, aí a incógnita, eu vou dividir por a dos dois lados. Então, teremos o seguinte. X é igual a menos b sobre a. Então, essa é a forma geral para resolver uma equação do primeiro grau. É uma equação que pode ser reduzida a essa forma aí. Ax mais b é igual a zero. Então, a solução geral é menos b sobre a. Tá? Então, por exemplo, uma equação que a gente viu logo acima, do primeiro grau, é aquela lá, né? 2x mais 1 igual a 3. Né? Se eu subtrair 3 dos dois lados, teremos a seguinte igualdade. 2x menos 2 igual a zero. Agora, o valor a vale 2 e o valor b vale menos 2. Então, já quando eu tenho essa forma aqui, eu já poderia dar a solução direto aplicando essa igualdade aqui, que a minha solução seria menos b sobre a. Então, menos b vai dar menos 2 sobre a, que vale 2. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 2, que é 1. Tá? Particularmente, eu não gosto muito de resolver equação de primeiro grau usando essa fórmula, porque, enfim, eu acho que é desnecessário, né? Resolver uma equação de primeiro grau é um procedimento muito simples, né? Estou mostrando aqui mais como um exercício algébrico aqui para a gente ver as manipulações, as relações aqui entre os coeficientes e a raiz dessa equação desse tipo de primeiro grau. Na sequência aqui, vamos ver equações do tipo produto nulo, né? Então a gente já sabe, do nosso estudo aí dos números reais, das operações que já conhecemos, que sempre que uma multiplicação de números reais resulta em zero, é porque pelo menos um dos fatores é igual a zero. Eu botei aí uma multiplicação com os dois fatores, né? Por exemplo, aí, a vezes b igual a zero. Se isso acontece, é porque necessariamente ou a vale zero ou o b vale zero. Um dos fatores tem que ser zero para esse produto dar zero. Então, sabendo disso, a gente resolve facilmente equações do tipo que são multiplicações de expressão resultando em zero. Então, aqui abaixo coloquei um exemplo. X menos 2, que multiplica 3x mais 6 igual a zero. Bom, a partir do que vimos, a gente já sabe que necessariamente ou x menos 2 vai ser igual a zero, ou 3x mais 6 é igual a zero. E aí resolvemos cada uma dessas equações separadamente e achamos aí os possíveis valores de x que satisfazem a equação, né? Então aqui basta que somemos 2 aos dois membros, já sai direto nesse primeiro caso, x igual a 2. Então x igual a 2 é uma raiz dessa equação. E aqui, 3x mais 6 igual a 0. Então, vou tirar o 6 que está me atrapalhando, ele está sendo somado, então vou subtrair. E aí teremos 3x igual a menos 6. Agora, o que está me atrapalhando aí, o valor x, é esse 3 que está multiplicando. Então, vou dividir os dois membros da igualdade por 3. E aí teremos que x igual a menos 6 sobre 3, isso vai dar menos 2. Então, essas são as soluções dessa equação produto aí, né?
produto nulo, né? Que eu tenho um produto de expressões dando zero. Então, a solução para essa igualdade aqui é a seguinte. Ou x vale 2, opa, ou x vale 2 ou x vale menos 2. Certo? Agora vamos lembrar aqui um pouquinho da equação do segundo grau. Então, chamamos a equação do segundo grau toda equação que pode ser reduzida à forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde essas letras aí, a, b e c, são coeficientes, né? São valores reais, e o a tem que ser diferente de zero, senão o grau aí não seria 2. Tá bem? Lembrando, a nossa incógnita aqui, o valor a ser descoberto é o x, tá? Essa é a nossa incógnita. E aí, para achar os valores aí que satisfazem essa expressão, a gente já viu ano passado uma fórmula muito potente, né? Conhecida como fórmula de Bhaskara, que fornece as soluções para equações desse tipo. Então, os valores x procurado tem a forma menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Né? Onde esse valor delta aí, ele é conhecido como discriminante da equação de segundo grau. Né? Ele é dado por b² menos 4ac. Aí as soluções dessa equação, né, são menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então aqui eu vou deixar aqui alguns exemplos para a gente pensar e para lembrar de como usar essa fórmula, né? Essa fórmula de Bhaskara. Então vamos pegar no caso dessa equação 1 aí, que é x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, anotando aqui, a gente sabe que o a não aparece nenhum valor aí multiplicando x², é porque é como se tivesse um 1 omitido aí, né? 1 que multiplica x². Então, o a vale 1. O b vale menos 5, o c vale 6. E aí a gente aplica aquela fórmula, a gente já sabe que x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Então, x vai ser igual a... Se b vale menos 5, menos b vale 5. Mais ou menos a raiz de delta. Vamos calcular o delta separadamente aqui nesse caso. O delta, que era o b² menos 4ac. Então, ele vai ser 25 menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 6. Então, isso vai dar para a gente 25 menos 24, que é igual a 1. Então, o nosso delta vale 1. Então, voltando lá para a nossa resolução, vai estar x igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Como o a vale 1, aqui vai aparecer só 2. Então, aqui a gente tem uma solução é 5 mais a raiz de 1, que é 1, sobre 2. E a outra solução é 5 menos 1 sobre 2. Então, aqui vai dar 6 sobre 2, que é 3. E aqui abaixo vai dar 4 sobre 2, que é 2. Então, as soluções aqui dessa equação são os valores 2 e 3. Então, tanto 2 quanto 3. Espera aí que ficou feia essa chave. Tanto 2 quanto o 3 satisfazem essa equação. Né? Então, eu estou usando o termo satisfazem essa equação. O que significa isso? Significa que se eu colocar o valor 3 nessa equação aqui, nessa expressão, essa igualdade vai ser verdadeira. Isso vai dar zero, né, no caso. Tá? Já no caso 2, eu queria lembrar o seguinte. A fórmula de Bhaskara, ela funciona para qualquer equação, né? Então, no caso aqui, no caso 2, eu tenho que o a ele vale 3, o b é igual a menos 27, e o c, que não aparece expresso aí, ele vale 0.
tá? A gente pode usar Bhaskara, vai dar certo igualmente. Mas a gente vai ver alguns métodos aqui, tá bem? Essa equação 3, aqui, que foi a que apareceu lá acima no exemplo, eu poderia escrevê-la da seguinte maneira. Z quadrado, aí mais 0 vezes Z, menos 16, igual a zero. Ou seja, ela é uma equação de segundo grau. Eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara também para resolvê-la. Porém, a gente vai ver que tem jeitos mais fáceis de resolver, né? Então, como que eu posso usar a fórmula de Bhaskara? Eu sei que o A vale 1, o valor que multiplica a incógnita ao quadrado vale 1. O B, ele vale 0. E o C, ele vale menos 16. Então, usando esses valores aqui, só aplicar a fórmula de Bhaskara que a gente chega nas soluções. Porém, esses dois tipos aqui de equação do segundo grau, eles são chamados equações incompletas. Aqui, porque no caso 2, porque o C vale 0. E no caso 3, porque o B vale 0. Né? E aí, olha só como é mais direto resolver. Reforço, podemos usar a Bhaskara para resolver qualquer equação de segundo grau. Porém, olha só aqui o que acontece. Como eu tenho na equação 2, aí no primeiro membro, os dois termos aí do primeiro membro tem x, eu posso colocá-lo em evidência. Nesse caso, até o fator 3 também eu posso colocá-lo em evidência, que é um fator comum. Então, aqui eu posso colocar 3x em evidência. Aí 3x vezes quanto que dá x quadrado? Vezes x. Aí 3x vezes quanto dá menos 27x? Vezes menos 9. Então, fatorei aqui o primeiro membro. Isso aqui é igual a zero. Agora a gente cai naquele caso lá que a gente estudou, de equações produto, né? Produto nulo. Eu tenho um produto dando zero. Se eu tenho um produto aí dando zero, é porque um dos fatores é zero. Nesse caso aqui, ou 3x é igual a zero, ou x menos 9 é igual a zero. Então, se 3x vale zero é porque x é igual a zero. Se x menos 9 vale zero, é porque x é igual a 9. E a minha solução aqui para a minha expressão 2 é 0 ou 9. Tá bem? E lembrando, poderia ter aplicado o Bhaskara, mas é mais direto usar tudo que a gente já conhece, né? Agora, expressões aqui do tipo a incógnita ao quadrado igual uma constante, para resolver é só fazer o seguinte, né? Z vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada dessa constante. Então, o Z vai ser igual a 4 ou o Z vai ser igual a menos 4. Lembrando que esse mais ou menos aqui não é uma aproximação. É tanto a raiz quadrada, né, com valor positivo, quanto o oposto da raiz quadrada dessa constante que a gente está observando no segundo membro. Tá bom? Porque tem que lembrar que quando ele leva ao quadrado, o efeito do sinal é perdido, né? Quando faz isso com qualquer potência par, na verdade. Mas aqui a gente está vendo as equações do segundo grau incompletas, por isso que eu estou pensando no quadrado. Tá bem? Agora a gente vai retomar aqui um pouquinho sobre a quantidade de raízes de uma equação de segundo grau. Tá? Essa quantidade de raízes reais, né? Então, aqui eu estou falando do número de raízes reais de uma equação de segundo grau. Ela depende de delta, exclusivamente do sinal desse delta, né? Do discriminante. Anotei aqui de novo a expressão que fornece as soluções aí da equação de segundo grau. Aparece aí o delta dentro da raiz. Né? Então, o que a gente tem que observar? Essa raiz quadrada, para ter uma raiz real, essa raiz quadrada tem que existir. Então, se delta vale negativo, tem um sinal negativo,
Existe raiz quadrada de um valor negativo? Isso vai dar um valor real? Não vai dar, né? Um valor real. A gente sabe que qualquer valor real elevado ao quadrado vai dar sempre zero ou positivo, né? Então, se o delta vale um valor negativo, a gente fala que não há raízes reais. Agora, se o delta vale zero, o que vai acontecer? Vai ficar menos b mais ou menos raiz de zero, que é zero, sobre 2a. Ou seja, as duas raízes que vão aparecer terão valores iguais, né? Tanto menos b mais a raiz de delta quanto menos b menos a raiz de delta vai dar a mesma coisa, né? Então, a gente fala que aqui teremos duas raízes reais iguais. E por fim, quando o delta é positivo, né, se eu tirar a raiz de delta de menos b ou somar a raiz de delta a menos b, isso vai dar valores diferentes, né? Então a gente fala aqui que a gente tem duas raízes reais distintas, certo? Chega no finalzinho aqui, gente, o último tópico que a gente vai entrar agora é relembrar, né, a solução aí de equações através do método da soma e do produto, das raízes, né? Então é possível resolvermos algumas equações do segundo grau avaliando relações entre seus coeficientes. Então, só de avaliar as relações entre os coeficientes é possível resolver aí algumas equações do segundo grau. Então, aí, sejam x1 e x2 as raízes da equação, ax² mais bx mais c igual a zero. Tem que ter uma equação, tem que ter uma igualdade. Temos o seguinte, que a soma dessas raízes, x1 mais x2 vai dar menos b sobre a, e x1 vezes x2, que é o produto das raízes, vai dar c sobre a, sempre. Tá? Então, vamos tentar resolver alguma equação de segundo grau utilizando essa propriedade. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente pensar, deixar só o que interessa para a gente lembrar nesse momento. Então, eu sei que a soma, eu estou procurando dois valores que somados resultam no oposto de b sobre a, né? Então, aqui o b vale menos 14, o oposto de b vale 14, o a vale 2. Então, eu tenho aqui que a soma das raízes dá 7. E que o produto das raízes, se eu fizer x1 vezes x2, esse produto aí vai dar c sobre a, que é 24 sobre 2, que é igual a 12. Tá? Esse é um método que, quando a gente percebe de cara as raízes, é um método prático, mas não é um método que vai servir sempre. Tá? Só estou citando aqui para que lembremos. Tá? E aí a gente já viu, né? Vamos avaliar primeiro o sinal do produto. Se eu tenho aqui um produto de dois números dando 12, né, que é um 12 positivo, eu tenho aí que essas raízes ou ambas são positivas ou ambas são negativas. Agora, quando eu observo a soma, essa soma está dando 7, a soma das raízes, né, que é um valor positivo. Então, se a soma dá um valor positivo, a única opção que eu tenho é que os dois valores sejam positivos, né? Então, aqui eu avaliei o sinal das raízes através da soma e do produto dessas raízes. Tá? Eu vi os dois casos. Beleza. Vamos pensar aí que valores que multiplicados dão 12. Eu costumo começar sempre pelo produto. Eu tenho aí, já vimos que as duas são positivas, né? Pela análise que a gente fez inicial. Tenho aí 1 vezes 12, né? Que dá 12. Só que 1 mais 12 dá 13. Então, não pode ser 1 e 12. 2 e 6 dá 12, né, quando multiplicados. Só que somados dão 8. Eu preciso que dê 7, que eu sei que a soma das raízes tem que dar 7. E aí 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. E 3 mais 4 dá 7. Opa, então esses são os valores que eu estava procurando. 3 e 4. Então aqui, a solução dessa equação é x igual a 3 e x igual a 4, né? Se eu substituir naquela expressão o valor de x por 3,
vai dar a sentença vai ser satisfeita, né? A igualdade vai ser satisfeita, vai ser verdadeira. E se eu substituir por 4, a mesma coisa, né? Então deixo aí a cargo de vocês fazerem essa conferência, tá bom? Bom, pessoal, foi muita coisa aqui, mas são coisas simples que eu acho que vocês vão estar mais lembrando do que aprendendo, né? Então não foi uma aula pesada, apesar de longa, tá bem? Chegamos aqui ao final da aula e tradicionalmente fazemos um check aqui no conteúdo visto. Se você gostou desse vídeo, clique aí no botão curtir. Se for interessante para você, pode ser interessante para algum colega, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever. Tá certo? Então por hoje é isso. Um abraço, bons estudos. Até mais.